Trata-se de um farmacêutico, Ricardo Vitorino, e a questão que coloca é a seguinte. Considerando a exposição sobre a inexistência de diferenças na qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos genéricos, qual a razão para os relatos de médicos que, por vezes, não verificam com esses medicamentos o mesmo efeito terapêutico? Um exemplo recorrente refere-se à furosemida genérica versus Lasix. Eu passava talvez a pergunta ao professor Vasco Carneiro e depois, obviamente, quem quiser comentar. Professor Vasco Carneiro. Esta é uma pergunta recorrente, não é? Lasix ou não, furosemida ou não, a maneira como os médicos deverão, se têm alguma questão em termos de eficácia do medicamento genérico, é referi-los ao Infarmed. Especificamente, se há uma sensação de que o medicamento não funciona da mesma maneira, nós temos que compreender que há múltiplas razões para que isso possa acontecer. Bom, em primeiro lugar, os batches, isto é, os lotes dos medicamentos são sempre ligeiramente diferentes. Inovadores e genéricos. A mesma fábrica não consegue manter exatamente a mesma composição dos medicamentos de comprimido para comprimido, pílula para pílula, para geia para geia. Esse é o primeiro aspecto. Em segundo lugar, se há uma impressão subjetiva ou mesmo objetivada, isso implica um ensaio clínico num único doente, com todo o rigor que isso implica, de que este medicamento não funciona da mesma maneira, não tem o mesmo efeito terapêutico, então o que há que fazer é guardar esse lote de medicamentos e referi-lo ao Infarmed. É óbvio que estas reações podem surgir com os medicamentos genéricos. Também surgem com os medicamentos originais. Eu também tenho doentes meus que mudam de um medicamento para o outro e a reação que têm é completamente diferente daquela que eu esperaria que tivessem. Até medicamentos da mesma classe terapêutica, porque eu comprei qualquer de segurança, tive que mudar, espero uma coisa e sai-me outra. Isso faz parte da prática clínica, não perturba rigorosamente nada, e até hoje, na minha prática, eu pessoalmente nunca encontrei nenhuma diferença significativa entre eles. Eu repito aquilo que digo. Quando há algum tempo atrás me foi contactado por um hospital no país sobre um medicamento, precisamente a furosemida. E aquilo que eu procurei perceber foi qual seria o lote dessa furosemida, e que dirigi-me à casa os fabricantes do genérico, desse genérico, e eles não tinham tido nenhum contacto da parte desses médicos, e eu procurei saber daquele lote se teria havido algum outro problema a nível quer nacional, quer internacional. Aquilo que me foi dito, através de um estudo cuidadoso que eles fizeram, foi que em Portugal, só naquele hospital é que isso tinha acontecido. Esse mesmo lote tinha sido distribuído na Europa inteira e não havia nenhuma outra declaração de problemas de eficácia com esse medicamento. Porque poderíamos ter que pressupor que, dado que estamos a falar de milhões de doses, eventualmente aquele doente tivesse uma característica qualquer que pudesse responder menos bem àquele medicamento. E, portanto, qualquer dúvida sobre isso teria que ser focalizada no doente. Portanto, eu respeito e, como é óbvio, aceito que alguns médicos sintam que os medicamentos podem não funcionar muito bem, mas eu lembro que os medicamentos e os médicos têm um efeito, para além do efeito terapêutico direto, que é o efeito placebo. E os doentes são os primeiros, está muito bem estudado, a reagir de maneira substantivamente diferente se nós mudamos um medicamento para o outro que é genérico. Mais, como já foi dito pelo professor Vasco Maria, nós, com a nossa perspectiva de consumeristas do século XXI, achamos sempre que as coisas boas são mais caras. É o fenómeno do automóvel. Quanto melhor o automóvel, mais caro ele é. Na medicação, como dizia o outro, read my lips, não é assim. Os medicamentos mais modernos não são muito vantajosos em relação aos anteriores. Eles têm mesmo que provar que isso é assim. É a mesma coisa com os genéricos. Portanto, a razão por que um doente individual possa reagir menos bem ao medicamento tem um conjunto vasto de causas, e concentrá-lo apenas nesse medicamento genérico é ter a certeza absoluta que se excluíram os outros. Só um pequeno comentário em relação a este aspecto que acho que merece a pena fazer é tudo indica que esta questão da furosemida é o chamado tecnicamente o caso anedótico. Ou seja, onde alguém diz que tem a situação, mas quando se pergunta, vamos então tentar por fosquito, fazer um reporte de farmacovigilância, as pessoas normalmente não o fazem. E parece-me que é preciso ter um cuidado extremo quando se faz este tipo de afirmações, e têm sido feitas com alguma frequência, porque é preciso medir as implicações que isso tem. Uma grande parte das empresas de genéricos internacionais que estão em Portugal, o nosso consumo não representa mais de 1% da produção total das empresas. E muitas vezes esse mesmo medicamento é vendido em 70, 80, 100 países. E, portanto, é absolutamente anormal que em Portugal, onde o consumo é no máximo 1%, as pessoas refiram, nunca provando, que há um problema. E nos outros 99% de consumo, feitos em 70, 80 países, não existem problemas. Não faz sentido.
não é verdade? E, portanto, outro aspecto importante é em relação às empresas portuguesas. Uma parte significativa das empresas portuguesas são empresas que produzem medicamentos que são consumidos em Portugal, mas que são consumidos também numa série de outros países. E, portanto, pôr em causa a qualidade dos medicamentos que são produzidos em Portugal, ou existem razões objetivas para isso, ou as pessoas deviam ter algum cuidado antes de fazerem estas afirmações. Portanto, tudo indica que este caso é um caso anedótico. Sempre que se pergunta por provas, elas não existem, e a utilização num grandes países, num número muito grande de países do mundo, dos mesmos medicamentos, neste caso, da mesma furosemida que é consumida em Portugal, tudo indica que este problema é um falso problema. Posso só acrescentar uma coisa? O que o Dr. Paulo Hidalgo disse é verdade, mas é sempre possível nós encontrarmos num doente individual uma base genética que lhe permita responder menos bem ao medicamento. Isto é um facto estatisticamente possível. Por isso é que eu reforço a ideia que se a sensação do médico que trata este doente com esta medicação, com a furosemida, é que o medicamento está a funcionar menos bem, ele tem a obrigação estricta de referir isso à autoridade.